Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Marcelo Pinheiro, se você não me conhece, há 7 anos estou nessa área do desenvolvimento humano e este ano estou no meu último ano da minha segunda graduação em psicologia. Então o meu objetivo aqui com esse canal é com vídeos, quase que como uma conversa poder trazer algum insight, algum ensinamento que possa melhorar a tua qualidade de vida. Isso não é fácil, de antemão já te aviso, se alguém prega essa facilidade para você, desconfie, porque é um processo, mas aqui eu quero trazer com os meus vídeos coisas que eu faço comigo que dá certo e que talvez, se você começar a perceber, a imaginar de uma outra maneira, já comece a fazer sentido para você também, e nem que seja aos poucos, você já pode começar a melhorar a sua vida. Lembrando que sempre que necessário, procure um psicólogo devidamente registrado e qualificado para te ajudar nessa jornada para melhorar a tua qualidade de vida. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero trazer um ensinamento, que foi através de uma história que eu escutei, um experimento, e assim que eu escutei essa história, eu sabia que dava para falar sobre comportamento humano, dava para falar sobre pensamentos que estão aqui no nosso cérebro de forma automática e muitas vezes a gente não percebe. Então, vai fazer muito sentido. Fica comigo até o final desse vídeo. Tem muito conteúdo bacana. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa a tua curtida e comenta aqui abaixo se faz sentido, se não faz sentido, se tem algum tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para o YouTube também, porque eu estou no Instagram, então se você ainda não me segue, vá lá, Marcelo Pinheiro PC. Eu também estou no Instagram trazendo conteúdo quase que diário para você também por lá, tá? Meu amigo, minha amiga, quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa nova por alguns pensamentos que ficam na tua cabeça no sentido de não vai dar certo, vão rir da tua cara, isso não é o suficiente? Quantas vezes tu até pensou que daria certo, mas aquela sensação de que vai dar muito errado, ela venceu, na maioria das vezes. Então, não sei se você já parou para pensar, de onde vem essa voz? Por que eu dou tão ouvidos a ela, muitas vezes, quase 90% das vezes, se não, maior esse índice, sem questionar. E até para explicar um pouquinho melhor como o teu cérebro ele constrói essas narrativas ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu trouxe esse experimento aqui, que aí eu até pesquisei, mas não consegui diferenciar se de fato era um experimento que realmente aconteceu ou se é uma história, que foi ali inventada, mas independentemente o final faz muito sentido. Então bora lá. Cientistas pegaram 5 macacos e colocaram numa jaula. Dentro dessa jaula, onde estavam os 5 macacos, tinha uma escada e em cima dessa escada tinha um cacho de banana. E o que foi que aconteceu? Quando um macaco sentia fome, se sentia atraído pela banana, subia a escada, chegava lá em cima e pegava uma banana, os demais que tinham ficado lá embaixo recebiam uma ducha de água extremamente gelada e totalmente desconfortável. E os macacos que ficaram olhando, caramba, o que foi isso aqui? O macaco desceu, e quando outro macaco sentiu fome, foi lá, subiu, pegou a banana. Quando pegou, os demais que ficaram lá embaixo também receberam uma ducha de água extremamente gelada.
E aí eles começaram a perceber que, caramba, então quer dizer que se alguém subir lá em cima e pegar alguma banana, quem tiver aqui embaixo vai se dar muito mal. E o que foi que começaram a fazer os macacos? Quando um começava a subir a escada, os outros 4 que tinham ficado iam lá, puxavam o macaco e começava, né, uma briga para que ele não subisse mais. E assim foi sucessivamente, porque os macacos sentiam fome. Então, quando um tentava subir, os demais puxavam e começava uma briga. E foi chegando a tal ponto que os 5 macacos estavam muito machucados, porque quem tentava subir, os outros 4 iam lá e puxavam novamente. E começava a briga. O que foi que os cientistas fizeram? Começaram a substituir esses macacos. Então, dos 5 que estavam lá, eles tiravam um e colocavam um macaco novo que até então nunca tinha sido colocado naquele estímulo. Quando o macaco novo percebeu que quando ele tentava subir, os demais puxavam e aí brigavam com ele, ele já, poxa, eu não posso subir ali. Então, vou ficar aqui na minha para não apanhar novamente. Quando outros macacos tentavam subir, eles puxavam e começava a briga novamente. O cientista foi, trocou o segundo macaco. Mesma história. Quando ele sentiu fome, que olhava para a banana, quando começava a subir as escadas, os demais, tanto os 3 antigos como o recente, que já tinha apanhado também, batia nele e assim foi. Todo macaco novo que era trocado, ele basicamente apanhava sem saber o motivo. Chegou a tal ponto que os 5 macacos foram trocados, mas todos eles reproduziam o mesmo comportamento, a mesma ação, sem nunca ter levado um banho de água gelada. E, obviamente, né, que não tem como perguntar, mas se fosse um ser humano e o cientista perguntasse a ele, cara, por que você está reproduzindo esse comportamento? Provavelmente o ser humano iria dizer, não, desde que eu cheguei aqui é desse jeito, então eu faço para não sofrer as consequências de apanhar dos demais macacos. E aí, meu amigo, minha amiga, eu não sei se você entendeu a história, mas quando eu escutei essa história, eu percebi que ela pode e deve ser usada para que a gente comece a entender determinados conceitos aqui na psicologia. Você acha que esse tipo de comportamento, de agir, muitas vezes sem saber o porquê você está agindo, acontece só com animais? Né? Eu tenho quase certeza que, se não todo dia, mas ao longo da semana você deve ter comportamentos, ações que muitas vezes você não entende o porquê você está fazendo. E eu posso te dizer que não é o fato nem de não entender, mas é o fato de nunca ter se perguntado o porquê você age dessa forma. E na terapia cognitivo-comportamental, na TCC, existe um, um assunto chamado, né, ali de pensamento automático. Eu não vou entrar em detalhes porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo e a gente vai perder aqui a reflexão. Mas o que é que eu quero dizer aqui com você? Os pensamentos automáticos, como o próprio nome já fala, eles são automáticos. Então ele aparece no teu cérebro sem você questionar, sem você perceber. E são esses pensamentos que estão todos os dias na tua comunicação.
E eles estão na tua comunicação porque eles estão aqui, ó, no teu cérebro. Então, esses pensamentos, eles aparecem muitas vezes como uma frase curta. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês já começarem a linkar com o dia a dia de vocês. Por exemplo, eu sou burra, eu sou incapaz, eu preciso da opinião do outro porque eu sou insegura, eu não mereço isso, isso vai dar errado, isso sempre deu errado. Enfim, são esses tipos de pensamentos automáticos que muitas vezes podem nem estar assim tão explícito, né? Com essa frase assim tão determinante, mas no contexto geral é isso. E esses pensamentos, eles estão todos os dias como se fosse um filtro ou, por que não, um determinante para os teus comportamentos, para as tuas atitudes ali todos os dias. E aí eu faço a seguinte pergunta para você, meu amigo, minha amiga. Quem foi que jogou esse balde de água gelada em você? Porque se hoje você age dessa forma, provavelmente você aprendeu a agir assim. E eu não sei quem foi que te condicionou a isso. Não sei se foram seus pais, não sei se foram teus amigos, não sei se foi o teu ambiente em casa, o teu ambiente na faculdade, o teu ambiente, virtual, que esse ultimamente está influenciando demais. Não pense que ambiente é só um ambiente físico, tá? Ambiente virtual está tomando conta do nosso dia a dia. Então isso também é um ambiente. Então, o que é que tu está consumindo, o que é que tu está absorvendo que está conduzindo os teus comportamentos durante ali os dias, durante as semanas, ao longo da tua vida. E muitas vezes tu deixa de fazer uma meta, deixa de fazer algo que tu gosta, ou algo que você sabe que gostaria muito de fazer por causa desses pensamentos, por causa dessas crenças que estão regindo a tua vida. E é interessante pensar que muitas vezes não é nem, por exemplo, é o que você está perdendo, mas o que você deixa de ganhar. Porque talvez você possa estar numa situação confortável, mas você poderia estar melhor. Você poderia estar com mais qualidade de vida, seja no teu ambiente familiar, seja na tua área profissional, na tua área espiritual, enfim, independentemente qual seja a área da tua vida, né? Até na área física mesmo, atividade física e tudo mais. Então, geralmente, quando esses pensamentos automáticos eles aparecem, a gente começa a questioná-los, porque quando você puxa para essa racionalização, é onde você começa a identificar que, caramba, será que isso é real? Será que vai dar errado? Quais são as evidências que eu tenho que isso realmente vai dar errado? Porque se foram aprendizados futuros, passados, mas será que vai repetir 100% do que aconteceu antes para que isso ocorra novamente? 100%, 100%. O que é que me garante que isso que eu estou pensando, que a prova que eu quero fazer, nem adianta estudar porque eu não vou passar, se a habilitação que eu quero tirar eu não vou conseguir porque eu nunca dirigi um carro na vida, se a nova língua que eu quero aprender não vai dar porque eu não tenho tempo, eu tenho casa, eu tenho profissão, né, meu lado profissional, eu tenho família, eu tenho filho, enfim, eu não tenho tempo. Então não vou nem me matricular para aprender uma nova língua. Então, quais são os pensamentos automáticos que estão aparecendo na tua vida
que muitas vezes tu nem se pergunta se realmente isso faz sentido, se realmente isso existe, se realmente isso vai acontecer na tua vida. Muito cuidado, tá? Porque talvez a água ela já tenha sido desligada há muito tempo. E você nunca levou um banho de água fria e mesmo assim continua repetindo os mesmos comportamentos que os macaquinhos também estavam repetindo. E já pensou se... Eu fiquei até me perguntando posteriormente, cara, será que não tinha uma situação que eles, poxa, peraí minha gente, vamos, né, organizar aqui, eu sei, né, que estamos falando de animais e tudo mais, mas, né, pensando além, poxa, vamos organizar aqui, será que para que a gente consiga o nosso alimento, sofrer aqui um banho não é válido? Para que eu possa me alimentar, para que o outro possa se alimentar, obviamente, né, que eles não vão ter esse raciocínio. Mas outra coisa que eu estava pensando também é que você precisa ir para o desconforto para poder mudar alguma coisa. A mudança, ela requer isso. Se você está achando que mudar vai ser um processo lindo, fofinho, né, com arco-íris passando atrás de você, cara, sinto informar, mas pelo menos até hoje todas as minhas mudanças elas não foram fáceis. Eu lembro que quando eu já tenho, né, uma graduação, sou formado em contabilidade, tenho pós em RH, e eu comecei a fazer diversos cursos na área do desenvolvimento humano. Eu sou formado em coach, sou formado em PNL, sou formado em hipnose, né, tenho vários certificados desse mundo do desenvolvimento humano, mas quando eu comecei a perceber que para trazer de fato uma mudança para o meu paciente, eu precisava passar pelo processo de me tornar, de fato, um psicólogo. E isso através de uma graduação, né? Eu, quando terminei contabilidade, eu falei, nunca mais eu piso numa faculdade. Não durou muito e escolhi logo um curso que eram 5 anos de duração. Muito, um ano a mais do que foi a contabilidade. E não está sendo fácil esse trajeto nessa graduação, porque são todos os dias presenciais e não é só ir à faculdade, tem fichamento, tem trabalho, tem isso só a faculdade, né? Fora família, fora vida profissional, enfim. Então, pelo menos tudo que eu passei hoje para chegar onde eu estou, todas as mudanças foram com muita luta, muita batalha, muito suor. E talvez se eu tivesse lá atrás dito, poxa, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo, talvez eu nem tivesse nessa área do desenvolvimento humano como eu estou hoje e tão realizado como eu estou hoje, sabendo que eu estou no caminho certo. Por isso, meu amigo, minha amiga, esse vídeo ele é mais como um alerta, como uma reflexão para que você possa, se não sozinho, porque não é fácil, tá? Não é fácil. Muitas vezes você vai dizer que nem tem esses pensamentos automáticos porque você está dentro do fluxo, né? Suas crenças não deixam você perceber isso. Por isso que eu sempre falo, busque a ajuda de um profissional devidamente qualificado e registrado para te ajudar com isso, porque realmente não é fácil e quem prega essa facilidade, como eu falei, já desconfie. Então, meu amigo, minha amiga, seja um macaco que questiona as regras. Não simplesmente replica as regras. Por que eu estou fazendo isso? Por que não vai dar certo? Quais são as evidências que eu tenho que não dará certo? Rapaz, todo homem é safado? Será que todo homem do mundo ele é safado? Será que todo político do mundo não presta? Enfim, estou falando aqui frases polêmicas, mas perceba, sempre que você arredondar e colocar tudo numa mesma cesta, é com que sentido que tu está fazendo isso?
é somente com as tuas experiências ou é com as experiências dos outros que estão vivendo outra vida, com outro momento, e você está tomando isso como base e nem está adaptando para o ambiente no qual você está inserido. Então, reflita. Reflita se realmente é isso, né, que está passando aí pela sua mente, para que você possa ter melhores resultados, porque talvez o teu próximo grande ganho ele esteja nessa mudança que muitas vezes você repetiu diversas vezes que não merecia, que não era do seu valor, que você era burra para poder fazer isso, tá? Então, meu amigo, minha amiga, se em algum momento esse vídeo te ajudou ou até você pensou em encaminhar ele para alguém porque vai ajudar essa pessoa, curte. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa aqui nos comentários se fez sentido esse vídeo, se você tomou mais alguma lição, se não serviu para nada esse vídeo, porque me ajuda muito a saber que realmente vocês estão interessados. Aqui a vida no YouTube ela é uma vida um pouco solitária, porque para que realmente possa chegar um fluxo demora muito, mas eu estou aqui com minha meta de toda semana postar um vídeo novo aqui, nesse mesmo esquema, como se fosse uma conversa, como você estivesse aqui comigo conversando, sem edição, do jeito que eu tenho aqui os meus pontos principais de roteiro, eu vou falando contigo, mas com um grande objetivo de tentar melhorar a tua vida, nem que seja 1%. Tá? Então, me ajuda, né? Eu pretendo investir aqui nesse canal. Minha próxima aquisição pretende ser no quesito de iluminação, para poder melhorar aqui o cenário para vocês, mas isso eu só vou fazer se realmente eu ver que vale a pena continuar investindo aqui no YouTube. Eu sei que não é fácil, né? Aqui eu estou fazendo para médio e longo prazo, porque curto prazo é geralmente onde as pessoas desistem, porque não é fácil manter a constância, e meu foco é a constância aqui, mesmo com vários problemas para poder ser resolvido, que eu acredito que você também tem. Tá bom, meu amigo? Então, espero que você tenha uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!